Olá, meus amigos, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma catequese, é a segunda sobre creio no Espírito Santo. Na última catequese, dissemos que o Espírito Santo, se não podemos vê-lo ou retê-lo, podemos experimentar a sua existência e a sua ação, pois o apóstolo Paulo nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. O Catecismo da Igreja Católica nos diz assim: aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos dois, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Mas, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito constituem a Trindade una e indivisível, mas os três são pessoas, cada um à sua maneira, de modo que o Pai não é o Filho não é o Pai e o Espírito é a comunhão dos dois. É o Espírito do Pai e do Filho que é derramado nos corações humanos e faz do ser humano seu templo para divinizá-lo, configurando-o a Cristo e possibilitando ao ser humano chamar Deus de Pai, como Jesus chamava. O Espírito, portanto, habita dentro de cada ser humano, de cada homem, de cada mulher que crê em Jesus e no Pai. Assim, Ele, o Espírito, nos ajuda a entrar em comunhão com Deus e a fazer as obras de Deus. É Jesus que nos envia da parte do Pai o Espírito. Envia-o como defensor, advogado, guia, santificador e animador para a missão. Assim, o Espírito torna-se dom do Pai e do Filho para a Igreja, para animar a missão, promover a comunhão dos fiéis com Deus e entre si, assistir com sua sabedoria e sua luz o magistério e celebrar a liturgia. Segundo os Atos dos Apóstolos, Jesus dá o Espírito Santo aos discípulos para serem suas testemunhas por toda a face da terra. E no Evangelho de Mateus, Jesus estabelece a missão: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo o que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus comunica-lhes solenemente a missão de pregar o Evangelho por todo o mundo e lhes promete a eles e a seus sucessores a sua assistência até o fim dos séculos. Antes, porém, de enviá-los, Jesus diz que tem a plenitude do poder que lhe foi dado no céu e na terra, o qual o credencia para enviá-los para a sua missão. Assim, Jesus começa a manifestar o seu poder redentor recebido do Pai. Depois de sua paixão, morte e ressurreição, ele pode, com todo direito, reunir debaixo de seu cetro toda a humanidade, fazendo todos os homens súditos do seu reino. A finalidade da missão dos apóstolos pelo mundo é dupla: ensinar e batizar. O ensinar pode ser visto como uma preparação para a fé e para a recepção do batismo, que, segundo São Paulo, incorpora a Cristo. Por meio deste novo rito, o batismo, os homens que o recebem são consagrados a Deus no corpo de Cristo para viverem a experiência do amor
como ideal da existência cristã, como atestam os Atos dos Apóstolos. Viviam unidos, tinham tudo em comum, tinham um só coração e uma só alma. Você pode conferir Atos, capítulo 4, versículo 32 ao 34. Pelo batismo, portanto, meus amigos, os discípulos são o corpo de Cristo, animado e unido pelo Espírito Santo. Nesta experiência pneumática, ou seja, nessa experiência de comunhão com o Espírito, a comunidade dos discípulos vai dar continuidade à obra do Salvador. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio Vaticano II nos diz assim: consumada a obra que o Pai confiara ao Filho realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a fim de santificar perenemente a Igreja, para que assim os crentes pudessem aproximar-se do Pai por Cristo no mesmo Espírito. Ele é o Espírito da vida, ou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Por ele, o Pai vivifica os homens mortos pelo pecado, até que Cristo ressuscite seus corpos mortais. Pela força do Evangelho, ele rejuvenesce a Igreja, renova-a perpetuamente e leva à união consumada com seu esposo. Por isso, o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Você pode conferir em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E depois também a citação é direta da Lumen Gentium, o número 4. Caríssimos, a efusão do Espírito Santo se dá na comunidade primitiva para ser o princípio de união e de santificação dos que foram redimidos no sangue de Cristo e para chamar a todos para formarem o novo povo de Deus e obter a dignidade da filiação divina em Cristo. Em comunhão de fé e de amor, os cristãos vão experimentar uma vida transformada e conquistada por Cristo em seu favor, como o desígnio do Pai, que por amor quer salvar todos os homens. Quero desejar a todos um bom final de semana, que Deus santifique a cada um de nós pelo seu Espírito que habita em nós, e que esta comunhão de amor e de fé que está nos envolvendo possa nos fazer crescer em caridade e amor. Invoco agora sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Até lá.